Olá, meus lindos da 31. Então, hoje em Geografia, nós vamos usar o livro de atividades, o volume 2. Nós vamos concluir o livro de atividades, tá? Nas páginas 66, 67, 68, 69 e 70. Não se preocupem, são atividades bem simplesinhas, bem rápidas de fazer, tá? Bom, na página 66, então, começa aqui, ó. Percorra o caminho das setas para descobrir o nome da atividade econômica em que está realizada na extração ou coleta, de recursos diretamente da natureza. Então, aqui, ó, a gente tem as letras completamente embaralhadas e aqui tem setinhas que levam a gente até onde nós devemos colocar as letras. Então, aqui, por exemplo, ó, a letra O. Eu vou seguir a seta, eu vou chegar lá no último quadradinho, vou colocar a letra O aqui. Então, eu tenho que fazer isso em todinhas as letras, achar o caminho delas e colocá-las aqui nesses quadradinhos que tem aqui. E aí, a gente vai formar uma palavra, tá certo? Bom, depois aqui na página, no exercício 7, diz assim: indique a letra do alfabeto anterior, ó, indique a letra do alfabeto anterior a que aparece em cada quadrinho e descubra quais são os 3 tipos de extrativismos praticados no Brasil. Então, diz assim: é o trabalho de extrair elementos da natureza como madeira, castanha, látex e guaraná. Então, aqui, ó, a gente tem um W. Então, aqui embaixo a gente vai colocar a letra do alfabeto que vem antes do W, tá? Aqui tem um F, a gente vai colocar a letra do alfabeto que vem antes do F, tá? E assim a gente vai indo até montar a palavra. Depois, extração de petróleo é basicamente praticada na região sudoeste do Brasil. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. O que vem antes do N, o que vem antes do J, e assim com as outras letras. C. A pesca da tainha, espécie de peixe, foi proibida de março a setembro de 2018. E aí, aqui, ó, as letras, ó. O que vem antes do B, o que vem antes do O, e assim, consequentemente, com as outras letras. Bom, depois aqui na página 67 tem uma atividade assim, ó. Leia a informação a seguir. Pecuária é o nome que se dá à criação e à reprodução de animais que servem para a produção de alimentos e de matéria-prima para indústrias. Agora pinte estas outras informações de acordo com a legenda. Então, o que for pecuária intensiva, a gente vai pintar de amarelo. O que for extensiva, a gente vai pintar de laranja. E aí, tem aqui, ó. O gado é tratado em local fechado e recebe tratamento veterinário. Aí, se for intensiva, eu vou pintar de amarelo. Se for extensiva, eu vou pintar de laranja. Depois, os animais são criados soltos no pasto. Mesma coisa. O gado se alimenta de ração ou pastagem cultivada. Mesma coisa, vou pintar aqui ou de amarelo ou de laranja. O gado necessita de cuidados simples e se alimenta geralmente de pastagem natural. A mesma coisa, vou pintar de amarelo ou de laranja. Depois, no exercício 9, diz assim: encontre o caminho que liga todo o tipo de gado à criação correspondente. Então, aqui nós temos os gados, ó. A vaquinha, a ovelhinha, o porquinho, o cavalo e a cabra. E aí, aqui a gente tem, ó, equinocultura, tá? Que é a criação de cavalo. Suinocultura, criação de suíno, de porcos. Caprinocultura, criação de cabritos, né? De cabras. Ovinocultura, criação de ovelhas. E bovinocultura, criação de bois, vacas. Então, vocês vão ter que achar o caminho desses animais até a sua criação, tá certo? Aí vocês
Para ficar mais fácil de vocês se acharem, vocês podem usar uma cor de lápis de cor para cada um, tá? Então, por exemplo, a vaca faça um de azul, a ovelha de vermelho, tá? Para vocês verem direitinho qual é o caminho que cada animal tem que fazer, tá certo? Depois nós vamos lá para a página 68, só um pouquinho que a tia vai esconder as respostas para vocês, pra gente conseguir ler aqui. Tá? São tudo exercíciozinhos pequenininhos, fáceis de fazer, então não se preocupem pela quantidade de páginas, tá? Bom, então aqui, ó, no exercício 10 diz assim: enumere as ilustrações na ordem crescente de 1 a 6, de acordo com o caminho pelo qual a matéria-prima passa até chegar na indústria para ser transformada em outro produto e depois consumida. Então, aqui, ó, a gente tem várias imagens, tá? Então, aqui, ó, é a produção de leite, estão vendo? Então, o que acontece primeiro, o que acontece em segundo, o que acontece em terceiro, em quarto, em quinto e em sexto, tá? Então, aqui vocês vão numerar. Onde estão os clipezinhos, vocês vão colocar o número, o que acontece primeiro, e assim até chegar ao 6, tá? Depois, na 11, em relação à atividade anterior a esses desenhos aqui da produção de leite, descreva as etapas pelas quais o leite passou até chegar ao consumo. Então, aqui, ó, tem do 1 ao 6. Então, vocês vão explicar o que aconteceu no 1, o que aconteceu no 2, no 3 e até eu chegar ao 6. Vão explicar com as palavras de vocês, tá? O que acontece em cada uma dessas imagens, tá certo? Bom, depois aqui no exercício 12 da página 69... diz assim: observe as paisagens a seguir. Então, a gente tem uma plantação de café, temos Foz do Iguaçu, né, a cidade, ó. Depois a gente tem chaminés de uma companhia siderúrgica e a criação de gado, tá? E aí diz assim, ó, marque com um X os quadrinhos com as alternativas corretas. Então, é mais de uma resposta que é correta, tá certo? Bom, e aí tem assim, ó. A paisagem 1 e 4 representam áreas rurais. Aí, se estiver certo, vocês marcam um X. As 4 paisagens caracterizam a área urbana de um município. As paisagens 2 e 3, há predomínio de elementos culturais que caracterizam a área urbana. Depois, a atividade econômica de comércio e serviços está representada na paisagem 3 e a pecuária, retratada na paisagem 4, é uma atividade econômica da área rural. Então, as frases que estiverem corretas, vocês vão marcar com um X no quadradinho, tá? Depois, nós vamos lá para a página 70, tá? Tia vai esconder aqui as respostas, tá certo? Vamos lá. Tia tá escondendo as respostas. Bom, aqui na página... Tia não vai esconder. Aqui na página 70, são 2 atividades, tá? A primeira diz assim, ó, pinte as palavras dos quadros de acordo com a legenda. Vou mostrar pra você só a legenda, tá? Então, a legenda diz amarelo, o que for uma atividade comercial, verde, o que for prestação de serviços, e vermelho, o que for a atividade industrial. E aí, a gente tem lanchonete, posto de saúde, fabricação de iogurte, limpeza das ruas, lojas de sapatos, escola, fabricação de tecido, banco e papelaria. Então, o que for
atividade comercial, vocês vão pintar o quadrado de amarelo, ó, são quadrados, ó. O que for prestação de serviço, vocês vão pintar o quadrado de verde, e o que for atividade industrial, vocês vão pintar o quadrado de vermelho, tá? Bem simplesinho. Depois, aqui, ó, a 14 diz assim: observe a imagem a seguir, ela retrata uma atividade realizada tanto na área urbana quanto na área rural, embora seja predominante na área urbana. E aí, aqui, ó, nós temos a imagem, tá? E aí diz assim: a principal característica desta atividade é... Então, a gente vai marcar com X a resposta certa, tá? Só isso. Então, tem as alternativas. A transformação de produtos da natureza em produtos industrializados, a negociação de produtos sem o uso do dinheiro, a compra e venda de mercadorias diversas e a produção de roupas para a população da cidade e do campo. Então, a alternativa que tiver correta, vocês vão marcar com X, tá bem? Bom, depois que vocês concluírem essas atividades da página 66 a 70, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia, tá? Não esqueçam de colocar o nome, a turma e a disciplina, tá certo? Pra tia saber que é pra tia, ok? Beijinhos, até a próxima!